Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. Começo esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença e te convido a iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 10 de janeiro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. O governo federal deve publicar o Enem dos concursos, edital com as regras para o primeiro concurso nacional unificado. Voa Brasil, com passagens aéreas a R$ 200, terá 6 milhões de bilhetes em 2024. O programa deve ser lançado ainda nesse mês. E a barbárie toma conta do Equador. Conflito armado interno e onda de violência entram no segundo dia com 70 detidos. E após troca de prisioneiros bem-sucedida em dezembro do ano passado entre Estados Unidos e Venezuela, ativistas pedem pela libertação de mais 286 presos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Nós começamos essa edição com um aviso. Segundo o IMET, teremos alterações climáticas de calor e chuva por todas as regiões do Brasil. No norte do país, um revezamento entre calor e umidade pode levar a região a ter o período mais chuvoso do ano nesses próximos dias. O Nordeste é a região que terá menos chuvas, sendo o calor, então, mais predominante por lá. Ainda segundo essa projeção, Maranhão, Piauí e Ceará são os estados que mais contarão com as chuvas. No Centro-Oeste, teremos revezamento de pancadas fortes de chuva e também de muito calor. No Mato Grosso e em Goiás, o alerta é maior. Regiões desses estados devem bater chuvas entre 100 e 200 milímetros. É muita água. No Sudeste, a previsão é de chuvas isoladas e temporais com a maior concentração em São Paulo e calor em Minas Gerais. Já no Sul, as chuvas intensas dominam a região com foco de atenção para o Rio Grande do Sul, onde o volume de água pode ultrapassar os 200 milímetros. E falando no clima, vamos fazer aquela nossa primeira viagem dessa edição. Vamos para o Rio Grande do Sul conferir o clima por lá, dessa vez na região de Portão. Nas imagens, você pode ver o céu nublado que cobre toda a região. É esperado que o céu se mantenha com alta concentração de nuvens por bastante tempo, com poucos períodos de sol ao longo de toda essa quarta-feira. Por lá agora faz 24 graus, mas a temperatura deve aumentar sim até a máxima de 34 graus, uma diferença aí de uma variação de 10 graus. Tem previsão sim de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Então, nós vamos ficar de olho no tempo porque, como falamos, o país entrou no alerta laranja de chuvas intensas com maior concentração exatamente no sul do país. E o Corpo de Bombeiros registrou um aumento significativo de resgates em praias do Rio de Janeiro neste início de ano em relação ao mesmo período de 2023. A alta no número de afogamentos foi de, olha só, 320%. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. É isso. Apenas nos 8 primeiros dias deste ano, o Corpo de Bombeiros já realizou 2.064 resgates nas praias cariocas, uma média de 258 salvamentos por dia. O número representa um aumento de 320% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o porta-voz da corporação, o Major Fábio Contreiras, a condição climática deste início de ano é um dos fatores para o aumento no número de casos. O Major alerta que banhistas do Rio e turistas precisam respeitar as bandeiras de sinalização colocadas pelos militares. Esse aumento nas estatísticas sobre afogamentos no estado pode ser comprovado no último domingo, quando 2 jovens morreram afogados nas praias de Grumari e da Barra da Tijuca, ambas na zona oeste da capital fluminense. E um ano após a crise humanitária na terra indígena Yanomami ter vindo à tona, o governo volta a defender o uso de todo o poder da máquina pública contra o garimpo ilegal em terras indígenas. Isso porque o garimpo ilegal, que nunca saiu totalmente, volta com força no interior da floresta amazônica. O governo federal anunciou nesta terça-feira que vai intensificar a luta contra a mineração ilegal e vai manter uma presença permanente das forças de segurança no estado de Roraima para proteger o território indígena Yanomami. O chefe de gabinete do presidente Lula, Rui Costa, anunciou que o governo planeja destinar cerca de 1,2 bilhão de reais em ações para a proteção e segurança do povo Yanomami em 2024, por meio de um plano que será apresentado em 30 dias.
A terra Yanomami tem enfrentado uma situação crítica há anos, devido às invasões dos garimpeiros em busca de ouro. Os indígenas os acusam de violar e assassinar membros de sua comunidade, enquanto os privam de um dos seus principais meios de subsistência, a pesca, ao contaminar os rios com mercúrio. O Planalto pretende instalar uma casa de governo em Roraima, que concentrará representantes de órgãos federais para adotar medidas prevendo a retomada do modo de vida e assegurando a proteção dos indígenas. As Forças Armadas foram mobilizadas para remover os garimpeiros em fevereiro do ano passado, mas muitas minas ilegais continuam operando. De acordo com o balanço dos órgãos federais, em 2023 houve 400 operações contra esses grupos ilegais, resultando na apreensão de 600 milhões de reais. E mudando de assunto, a inflação oficial contraria as expectativas e deve voltar ao intervalo da meta de 2023. O IBGE divulgou os números finais da inflação oficial do Brasil. No início do ano passado, analistas esperavam uma inflação na casa dos 5,31%. Com a redução nos preços de alimentos, câmbio controlado e uma taxa de juros ainda alta, fizeram a equação perfeita para que os preços alcançassem os 4,75%, teto da meta de inflação. A meta de inflação era de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, entre 1,75% e 4,75%. O primeiro semestre ficou marcado por uma super safra agrícola no Brasil, que favoreceu a produção e reduziu os custos dos alimentos. O programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200, deve estimular a venda de 6 milhões de bilhetes em 2024. A previsão é que o programa seja lançado ainda nesse mês de janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos e os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. O governo federal negociou com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes somente em 2024. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também disse que tem a intenção de criar um Voa Brasil internacional para viabilizar a ida de estudantes ao exterior com bolsas. Para isso, o governo negocia com as companhias aéreas para viabilizar a proposta. O edital do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de Enem dos Concursos, deve ser publicado nesta quarta-feira. Ao todo, serão 6.640 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal. As vagas são majoritariamente voltadas para candidatos com nível superior. Do total previsto, 5.948 são para quem tem graduação e 692 para o nível médio. Certame é o primeiro unificado no país e reúne vagas em 21 órgãos do governo federal, entre eles IBGE, Ministérios e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Primeiro unificado a nível nacional e organizado pela Fundação Sesgran Rio, o concurso está previsto para acontecer no dia 5 de maio em 217 cidades. As inscrições vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. É preciso pagar uma taxa de inscrição para concorrer. O valor ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que fique em torno de R$ 100. Beneficiários do Bolsa Família e candidatos a baixa renda vão ter direito à isenção. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os candidatos devem optar por um dos blocos das áreas de atuação no momento de inscrição. Depois, entre as vagas disponíveis do setor escolhido, devem indicar quais cargos querem concorrer por ordem de preferência. A previsão é de que a primeira etapa do concurso seja realizada em um único dia, com provas objetivas comuns a todos os candidatos. Em seguida, provas dissertativas e específicas de acordo com cada bloco temático.
O maior salário inicial do concurso chega a R$ 23.000 para 900 novos auditores fiscais do trabalho. A menor remuneração gira em torno de R$ 5.500 e R$ 6.200, com 300 vagas para analistas técnico-administrativos. E veja a seguir, barbárie toma conta do Equador. Conflito armado interno e onda de violência entram no segundo dia com 70 detidos. E ainda, após troca de prisioneiros bem-sucedida em dezembro do ano passado, entre Estados Unidos e Venezuela, ativistas pedem agora pela libertação de mais 286 presos. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora de destaque internacional, trazemos mais destaques para você dessa quarta-feira. Homens armados com fuzis e granadas invadiram um canal de televisão no Equador ao vivo, em um dia de terror, no qual o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno, ordenando aos militares que neutralizassem as quadrilhas narcocriminosas que intensificaram os seus ataques. O presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno. O presidente, de 36 anos, também ordenou às Forças Armadas executar operações militares para neutralizar cerca de 20 grupos do crime organizado. A situação gerou pânico em várias cidades. O comércio foi fechado. As aulas passaram de presenciais para o ensino à distância até sexta-feira. O Equador vive noites de terror há 2 dias depois da fuga de Adolfo Macias do presídio em que estava. Conhecido como Fito, ele é o chefe da principal quadrilha criminosa conhecida como Los Choneros. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador deixou de ser uma ilha de paz para virar palco na guerra do tráfico. O país encerrou 2023 com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas entre 2018 e 2023 aumentaram quase 800%. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades no Equador. Chile e Colômbia também expressaram seu apoio ao governo do Equador e rejeitaram a violência. Já o Departamento de Estado americano informou que o governo dos Estados Unidos está extremamente preocupado com a violência no Equador. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, inicia nesta quarta-feira uma viagem pelos países aliados do Báltico em busca de mais apoio. A visita não anunciada começou pela Lituânia. Os 3 estados bálticos, todas antigas repúblicas soviéticas que são agora membros da União Europeia e da OTAN, estão entre os mais leais aliados da Ucrânia. Na rede social X, antigo Twitter, Zelensky afirmou que Estônia, Letônia e Lituânia são amigos de confiança e parceiros de princípios, e detalhou que as visitas às capitais dos 3 países vão ter na agenda temas como segurança, integração da União Europeia e OTAN, cooperação em guerra eletrônica e drones e maior coordenação do apoio europeu. A visita ocorre em um momento em que outros aliados de Kiev hesitam em fornecer mais ajuda, quase 2 anos após a invasão da Rússia. A Ucrânia tem sido alvo de intensos bombardeios nas últimas semanas, em retaliação a ataques na cidade fronteiriça de Belgorod. Zelensky apelou que os aliados mantenham o fluxo de apoio militar e manteve conversações pessoais com autoridades dos Estados Unidos, Alemanha e Noruega no mês passado. Diagnosticado com câncer de próstata, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi submetido a um procedimento cirúrgico antes do Natal e voltou a ser internado no dia 1º de janeiro. A Casa Branca só foi informada 4 dias depois da internação do general aposentado. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi internado recentemente para tratar um câncer de próstata.
A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Pentágono. Como parte da triagem de saúde de rotina recomendada ao secretário Austin, ele passou por um exame regular de PSA, antígeno prostático específico. Mudanças em sua avaliação laboratorial no início de dezembro de 2023 identificaram câncer de próstata, que exigiu tratamento. O Pentágono acrescentou que o câncer foi diagnosticado em fase precoce e seu prognóstico é excelente. No último dia 22 de dezembro, o secretário deu entrada no Hospital Militar Walter Reed e foi submetido a um procedimento cirúrgico para retirar a próstata. Mas no dia 1º de janeiro ele voltou a ser internado para tratar complicações, como náuseas e dores fortes no abdômen, quadris e perna. O Departamento de Defesa só divulgou a internação do dia 1º na última sexta-feira, o que vai de encontro ao protocolo. Segundo a imprensa local, a Casa Branca só foi informada 4 dias depois da internação de Austin. Ele não foi informado até a última sexta-feira que o secretário Austin esteve no hospital. Ele não foi informado até esta manhã que a causa raiz dessa internação era câncer de próstata. A Casa Branca ordenou uma revisão urgente dos protocolos para os casos em que funcionários do alto escalão estejam incapacitados de exercer suas funções. A libertação de 34 prisioneiros políticos na Venezuela em dezembro renovou as esperanças para um grupo de ativistas de direitos humanos. Nessa terça-feira, uma comunidade se reuniu em Caracas para pedir a libertação de mais 286 presos. Em dezembro, 10 americanos e 24 venezuelanos, detidos por motivos políticos, saíram da prisão como parte de um acordo que incluiu a libertação na Flórida de Alex Saab, apontado como laranja do presidente Nicolás Maduro e acusado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Peço para o meu marido e os 286 presos políticos que a Assembleia aprove uma lei de anistia, medidas humanitárias, um indulto ou apliquem o artigo 230. Indulto ou que hagan valer el 230. Queremos que essa porta de liberdade seja aberta, que esteja totalmente aberta para os 286 presos políticos. Segundo as ativistas, 35 dos presos estão gravemente doentes. A troca de prisioneiros que levou à libertação de Saab foi resultado de negociações diretas do governo Maduro com a Casa Branca no Catar. O presidente do parlamento e homem-chave do diálogo, Jorge Rodrigues, garantiu que as conversas continuam. A Venezuela exige a suspensão de todas as sanções internacionais contra o país, já flexibilizadas pelos Estados Unidos, que pôs fim temporariamente a um embargo petrolífero em troca de condições para eleições livres este ano. O presidente e diretor executivo da Boeing reconheceu o erro após o incidente da Alaska Airlines e prometeu mais transparência. Vamos abordar isso primeiramente reconhecendo nosso erro, disse o CEO da companhia aos funcionários em uma reunião de segurança. O encontro foi convocado depois da aterrissagem de emergência na última sexta-feira, que ocorreu após um painel de fuselagem da aeronave se desprender em pleno voo. Davis se comprometeu a trabalhar com a Junta Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos, que está investigando o incidente. Os reguladores americanos, junto com a Administração Federal de Aviação, deixou em terra 171 aviões 737 MAX 9 com a mesma configuração do Alaska Airlines. As companhias aéreas americanas United e Alaska Airlines informaram na segunda-feira ter descoberto componentes soltos em alguns de seus aviões Boeing 737 MAX 9 durante as inspeções preliminares. O painel afetado, uma tampa de porta, é usado para cobrir uma saída de emergência desnecessária nas aeronaves. Os investigadores da NTSB sugeriram na noite de segunda-feira que essa parte não estava ajustada adequadamente. Agora é oficial, o ano de 2023 foi de fato o mais quente da história. A expectativa dos especialistas foi confirmada segundo o Observatório Europeu do Clima, Copérnicos. O aumento da temperatura média foi de 1,48 graus Celsius. O Observatório Europeu do Clima, Copérnicos, anunciou nesta terça-feira em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus Celsius, ou seja, 1,48 a mais que o clima da era pré-industrial. Este novo recorde supera o anterior de 2016 em mais 0,17 graus Celsius. O histórico Acordo de Paris para combater as alterações climáticas foi assinado por quase 200 países em 2015
para tentar travar o aumento da temperatura média no máximo de 2 graus e, idealmente, em 1,5 graus. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais, porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno sazonal El Niño acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copérnicus tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registradas em 2023 provavelmente excedem as de todos os períodos durante pelo menos 100 mil anos. Nós já falamos no início dessa edição que todas as regiões do país estão em alerta laranja para as fortes chuvas. Mas antes de encerrar, nós vamos viajar para Palmeira dos Índios, em Alagoas, no nordeste do Brasil. A região é a que menos deve ter a presença de chuvas fortes e frequentes, com dias mais quentes, bem mais quentes. Nas imagens na sua tela, você pode ver como o céu está mais aberto e limpo que no sul. Mas isso deve mudar. A previsão é de calor, máxima de 35 graus ao longo do dia, mas vamos conferir ao longo do dia um aumento de nuvens durante a manhã, com previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite também. Então, mais uma vez, fico alerta para levar o guarda-chuva, se hidratar, é claro, sempre que possível, e evitar sair nos horários de maior incidência solar ou quando a chuva está caindo forte. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 1 da tarde eu volto com um balanço das notícias dessa quarta-feira para você. Até lá!